Gravou? Ok. Bom, hoje na nossa 11ª mesa do LETEX, teremos Sérgio Schargel, da USP, do Liberalismo como uma Coleira, um debate sobre Gog Magog, de Patrícia Melo, à luz de uma estética da violência. Teremos Raquel Tamayo, nossa colega da PUC, testemunha monstruosa e a crise do grande relator, e Ana Carolina Pedrosa Pontes, da UFBA. Gente, a UFBA está super aqui, coisa bonita. Davi, Alvorada Incerta, Narrativa em Artes e Saúde Mental Antimanicomial. Então, podemos começar por essa ordem que está aqui. Sérgio primeiro? Tudo bem por mim. Então, vamos lá. Boa apresentação a todos. Quando tiver faltando 5 minutinhos para terminar, eu aviso, tá bom? Sem problema. Vocês me ouvem? Sim. Sim? Beleza. Tá bom. Bom, pessoal, bom dia, né? Boa tarde, na verdade, né? Bom, para Camila, boa noite. É bom voltar para casa depois desse ano fora, né? Bom revê-los, pelo menos no virtual. Bom voltar para o LETEX. É o meu terceiro LETEX já, o primeiro não na comissão. Bom, parabéns pela organização, mais uma edição, parabéns à comissão por organizar, tá bem legal. Meu nome é Sérgio Carrel, sou doutorando em Letras na USP e sou doutorando em Ciência Política na UF. Eu terminei mestrado aqui na PUC no início do ano. Nas letras, eu pesquiso a produção jornalística e poética esquecida da Silvia Serafim Tibau, que foi apagada na história como intelectual, mas é sempre lembrada como assassina, do Roberto Rodrigues, irmão do Nelson. O trabalho que eu vou apresentar aqui, que eu vou falar aqui agora, ele não é sobre a Silvia, mas ele é, na verdade, o início, né, dessa base teórica sobre uma estética da violência e sobre influência diálogo entre literatura e ideologia política. No caso, eu vou utilizar como outro objeto. Vou falar do Gog Magog, penúltimo livro da Patrícia Melo. Bom, vou fazer uma introdução rápida sobre liberalismo no período moderno e contemporâneo, e, enfim, eu entro no objeto. Um processo de industrialização que seguiu no século XVIII e foi intensificado no século XIX e XX, segue um êxodo rural, né, que leva ao que o Cal Polanyi fala como a grande transformação, no livro dele de mesmo nome. Um desenvolvimento que o cerne, né, o início, pode ser pensado lá atrás, na lei dos cercamentos das terras inglesas, que foi responsável, em grande parte, por transformar terras feudais em propriedades privadas e os servos em proletários através da migração urbana maciça. Então, fornecendo um ambiente necessário para um proto-liberalismo, a gente pode pensar assim. O processo que, de acordo com o próprio Polanyi, gera um século de disseminação liberal, de paz, estabilidade econômica e crescimento industrial, só que tudo isso de uma forma inorgânica, que acaba, por fim, em explodir nas grandes tensões do início do século XX, né, e suas consequências. Bom, ainda que seja óbvio, claro, que crime e assassinato existem, né, desde que o homem se entende por homem, a Bíblia já traz Caim como primeiro assassino, essas novas configurações urbanas, industriais e liberais, elas acabam por criar um cientificismo que casa com a visão do homem racional, do liberalismo burguês, mas também cria novos medos em consequência. Então, da mesma forma que a ficção científica absorve medos existenciais e metafísicos do ser humano, o tempo, o ser, o espaço, né, o romance criminal, ele trata dos seus pavores mais mesquinhos, mais humanos, mais mundanos. O medo da violência, do assassinato, do roubo, o medo do homem pelo outro homem. Então, a experiência urbana com a industrialização, final do século XVIII, todo o século XIX, se torna, então, o locus do crime, o espaço perfeito, as suas ondas amorfas de seres anônimos, cuja vida ou morte pouco importa para a conjuntura geral. Então, por mais que se tente negar, o fato é que o crime ele causa um prazer ao rachar, ainda que por um momento, esse diamante de normalidade e tédio. E o Thomas de Quincey, lá atrás, outrora um editor de uma revista recheada por crimes, ele já havia percebido isso em 1827, né, no século XIX, quando ele publicou Do Assassinato como uma das Belas Artes. As revoluções burguesas formaram um curioso e antitético prazer ante o horror. Então, é uma sensação paradoxal, de certa forma. Ao mesmo tempo que o leitor burguês do século XIX e XX renega qualquer aspecto da violência e a tema profundamente,
Nesse real paralelo que é criado pela arte, as inibições são destroçadas. Então, em outras palavras, o crime real ele é condenável em paralelo ao quanto o crime ficcional é louvável. Então, impossibilitado pela régua moral, jurídica e por sua própria racionalidade, né, essas novas configurações racionais, de liquidar com as suas frustrações em relação ao outro, de ponto de vista literal, o leitor se purifica inconscientemente com a violência artística. Ele descarrega o ressentimento, o rancor, as frustrações, a raiva e demais sentimentos intrínsecos ao ser humano. O De Queen, acho que, o De Queen ele fala, inclusive, que, então, de certa forma, a proposta do romance criminal seria a mesma da catarse proposta por Aristóteles, uma grande purificação desses sentimentos. Grande parte desse dualismo horror-prazer, ele vem, então, dessas configurações urbanas modernas, né? Como eu disse, com as sociedades inundadas por milhões de anônimos. Uma formação que impulsiona o individualismo e a indiferença em relação ao alheio. Isso é o que lá atrás o filósofo político Alex de Tocqueville já havia percebido na aurora do século XIX, quando ele escreve que cada ser humano existe apenas em si mesmo e somente para si mesmo. Como um dos pilares do pensamento liberal contemporâneo, Tocqueville naturalmente pregava o individualismo uma roupagem positiva e produtiva. Né? Ele enxergava, esse é o pensamento típico liberal, a ideia da soma, né? Das diferenças individuais como o milagre do bem coletivo. Então, a indiferença e o medo, como força motriz do desenvolvimento econômico e político das liberdades humanas, pensamento que se gruda ao contexto de disseminação liberal e urbana do século XIX. Então, retomando Polanyi, a cidade moderna surge como consequência dessa aurora liberal do século XIX e da transferência progressiva das configurações feudais e rurais do século anterior para capitalistas, industriais e urbanas. É nessa nova configuração urbana, marcada por esse individualismo coletivista, se for possível empregar esse oxímoro, que surge o romance criminal urbano, cujo ponto de distinção em relação ao romance policial é a ausência do enigma e do jogo entre o policial, o detetive e o criminoso. Porque no romance policial não é um mistério sobre a violência, o motor narrativo, mas a própria violência, a violência urbana em geral, em si. Então, contudo, ainda que tenham vários pontos de interseção entre os dois formatos, um se destaca em particular, e que casa diretamente com essa estética da violência que eu venho discutindo aqui. A presença do que Ernest Mandel chamou de bom bandido. Ante a dualidade horror-prazer proporcionado pelo romance sobre a violência, acende outra figura dúbia e igualmente paradoxal, né? O criminoso benfeitor. Não que seja uma configuração exclusiva da modernidade, o Robin Hood é um exemplo clássico dessa tradição, mas ela se intensifica quando surgem novos formatos, como os chamados criminosos profissionais. O próprio criminoso, muitas vezes, tem então a sua moral fundida quando o detetive, no caso dos romances policiais, ou de outros personagens, como um duplo, uma sombra, uma versão distorcida. Aqui entrando mais na questão da literatura, O Matador, de Patrícia Mello, é um bom exemplo disso. O protagonista, Michael, ele se torna uma celebridade na comunidade conforme passa a ser progressivamente mais violento, já que elimina corpos invasores que perturbam a estabilidade dessa comunidade. Então, Michael se torna um assassino de aluguel à disposição da elite para aniquilar todos aqueles que o incomodam, a sombra dos desejos mais mesquinhos e animalescos de uma elite que se quer civilizada. Os fins do bom bandido justificam seus meios, ou vice-versa. Ou, como afirma Quincy, o bandido ficcional possui infinitos méritos, pois é perfeito em sua própria imperfeição, e sua grandeza reside nessa essência do imoral. Então, entrando de fato na Patrícia, poucos autores da ficção brasileira contemporânea são tão robesianos, ou seja, tão pré-liberais, quanto Patrícia Mello. Vencedora do Jabuti de 2001, uma prosa marcada por uma escrita crua, veloz, apropriada para a estética da violência. Possivelmente qualquer um dos romances dela poderia ser tomado como um objeto desse diálogo. Fosse O Matador, Elogio da Mentira, Ladrão de Cadáveres, Gog e Magog, que é o que eu vou trazer aqui. Todos eles trabalham nessa interseção entre o dualismo prazer e horror da violência e sua relação com o urbano. Mas Gog e Magog é uma das obras em que essa relação aparece de forma mais forte. Em resumo, o enredo traz um pacato professor de biologia, a quem pouco importa durante sua vida metódica e entediante. Professor submerso em individualismo, misantropia e satisfeito com isso. Mas o que Patrícia lembra, uma questão que sempre surge nos seus livros, é como o indivíduo mais benigno, mais pacífico e acomodado, guarda um impulso de violência, de destruição dentro de si, domado por essas estruturas morais e sociais urbanas. Então, nesse sentido, a capa, uma forma anatômica da face de um homem como uma figura de um leão dentro de si, é explícita.
Da mesma forma o é o título do livro, Gog Magog, o monstro bíblico que devorava a carne humana, uma comparação que é feita, inclusive, ao protagonista no final, da tentativa de o impor uma frieza inexistente. Tendo sua paz perturbada por um vizinho barulhento, o professor vai gradualmente se bestializando, se livrando dessas amarras sociais, até perder qualquer decoro, invadir o apartamento próximo e, ao ser descoberto, protagonizar por azar um acidente fatal com o dono da casa que o leva a ser tomado por assassino. O que se segue, entretanto, não é um acidente. Ele esquarteja a vítima e esconde o corpo no armário. Então, a distribuição em primeira pessoa faz com que o leitor encarne o protagonista. Né? Conforme a narração vai aos poucos levando o outrora pacato professor para a loucura, o leitor imerso entende-se e simpatiza com as suas motivações. Pois quem em uma cidade grande não teve em algum momento seus impulsos instintivos de violência controlados por aquilo que a própria Patrícia Mello chamou de coleira social. Isso é, o autocontrole que a moral e a vida em conjunto nos forçam a absorver. Né? Quem em algum momento não foi forçado a se controlar para não cometer uma agressão contra o vizinho barulhento. Quem já teve um vizinho barulhento sabe bem como é desconfortável. É possível que para um leitor do campo, por exemplo, Gog Magog, não tenha o mesmo impacto que para o leitor urbano, a quem, absorto pelas sinfonias ensurdecedoras, o crime do professor é o crime mais mimético possível. É preciso afastar a hipocrisia e o moralismo. A estética da violência da Patrícia promove prazer sobre a morte do destetável vizinho. Com a coleira do real apertado, o leitor sente-se vingado, purificado com essa violência que se recai sobre o antagonista. Seu assassinato não assassinato se transforma, então, de fato, em uma bela arte. Pois não seria o barulho, em si próprio, uma espécie de arma branca, uma forma de violência? Né? O próprio personagem, em um momento, fala: é um tipo de violência, é um tipo eficiente de arma branca. Seu efeito é mais parecido com certos venenos que não chegam a matar, mas estragam a nossa saúde. O veneno que arrebenta essa colheita e aflora o leão interior. Longe de ser exclusivo de Gog Magog, essa relação barbárie e civilização é um padrão nas obras de Patrícia. Do ex-gerente de telemarketing de São Paulo, que após um colapso nervoso se muda para Corumbá na tentativa de encontrar paz e tranquilidade, né, apenas para se transformar em traficante, em outra de suas obras, Ladrão de Cadáveres, há outra de suas obras, um vendedor de carros usados que, por consequência indireta de uma aposta mal sucedida, acaba se transformando em um matador, né, no romance homônimo, passando pelo escritor de autoajuda tornado assassino em Elogio da Mentira, o tema do outrora cidadão pacífico metamorfoseado em criminoso por circunstâncias que fogem de seu controle se repete em seu repertório literário. Essa corrupção moral se funde com a violência estética, a narração em primeira pessoa, também predominante em suas obras, fornecendo ao leitor um plano de projeção ao qual ele enxerga os seus maiores desejos, inconscientes ou conscientes, praticar aquela violência, e seus maiores medos, que aquela violência seja praticada sobre si, no aniquilamento do pacto social que torna possível a nossa existência fora do estado de natureza. É na sua condenação, porém, que a estética da violência se torna mais presente. Por sua presença constante nos jornais, o professor se torna uma celebridade, ao ponto de um dos policiais chega a pedir uma foto na sua prisão. O julgamento é vaiado e aplaudido por uma multidão. Sua identidade como professor é aniquilada, ele se torna o esquartejador da Casa Verde. Não que os jornais estejam de fato do seu lado, claro, ou defendam, mas eles exploram, para deleite do público, a sua violência. Seu julgamento é um espetáculo dramático, como ele próprio diz, próximo das tragédias gregas. No julgamento no jornal é como se o crime real e ficcional se fundissem em uma narrativa teatral com todas as estruturas típicas. Né? Protagonistas, vilões, assassinos, vítimas, drama e sangue, além de coro, júri como coro. Então, ou como diz o próprio protagonista, é mesmo bem fácil se entreter com o mundo criminal quando não se está na cadeira do réu. As testemunhas atuam, gesticulam, atribuem ao professor características como frieza e agressividade, entre outras que nunca demonstrou. Além de imagens contraditórias, como simultaneamente tranquilo e nervoso. No meio da mise-en-scène é revelado que a vítima ainda estava viva quando foi esquartejada, tornando então na prática, de fato, um assassino. O protagonista encarna, então, o meio perfeito para realizar essa catarse, o perverso preferido. Os depoentes exageram seus traços, inventam, entram no jogo do exagero. O chaveiro que copiou a chave, por exemplo, atribui a ele uma notável frieza e afirma: conheço a alma humana, sei observar uma pessoa como é a sua índole. Pressionado pelo advogado, acaba por ser desmentido. A violência do professor é transformada em prazer para os que o assistem de fora, a ponto de influenciar no julgamento. Os atores vão absorvendo aquela narrativa, tratando-a como verdadeira por corroborar com suas crenças e ideologias. Os atores vão... O Tribunal da Imprensa influencia
diretamente no verdadeiro tribunal. Então, para encerrar, Gog Magog causa um efeito duplo. Não apenas promove no leitor esse prazer culposo da violência, como ele próprio explora esse prazer em seu conteúdo e forma. Uma sensação que, se não fosse a estrutura urbana contemporânea, não poderia ser deslocada da mesma forma. Pois, no fim, é a cidade urbana que leva o protagonista para a loucura, ainda que a tese de epilepsia e perda momentânea de sentidos seja descartada pela condenação. Em um momento, um personagem fala: expostos a tamanha poluição sonora das cidades e a histeria acústica da cultura de massa, corremos o risco de nos transformarmos no rebanho do mal. O medo que mais pessoas se tornem Gog Magog, abram mão da sua racionalidade para reencarnar o estado de natureza robesiano. O medo dúbio, ambíguo, o medo de se manifestar demasiadamente humano e, portanto, desumano. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Vamos passar a palavra agora para Ana. Desculpa, é a Raquel aqui na ordem. Gente, eu caí, mas agora eu voltei aqui pelo celular, mas vai dar tudo certo, justo agora. Vai, Raquel, a palavra está com você. Obrigada, Luciana. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Não, bom, espero que bem, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a todas as organizadoras e organizadores do LETEX e parabenizar, né, pelos 10 anos do seminário, uma década, né, não é pouca coisa, né, sobretudo a gente tendo em vista os últimos 6 anos que a gente tem vivido no Brasil e no mundo, né, uma resistência. Parabéns. Bom, eu vou começar pela dona Haraway, né, e as suas práticas SF, que ela discorre no seu livro Ficar com Problema, fazendo parênteses, no Quitoloceno. Mais especificamente, as práticas da fabulação especulativa. Bem, essas práticas justamente abrem, de alguma forma, a possibilidade de um certo reencantamento, uma vez que elas propõem pensar o mundo considerando todos os seres, humanos e não humanos, vegetal, mineral, animal. Né? O que a dona Haraway está questionando é a excepcionalidade humana e o protagonismo das ações humanas na história da Terra. Ela, ao fabular esse espaço-tempo, que ela chama de Quitoloceno, e propor essas práticas SF, ela devolve a diferença para o mundo. E isso é um gesto extremamente curativo, né? Devolver a diferença para o mundo. Um gesto de zelo, de preservação e um gesto de encantamento. O Alexandre Nodari, parafraseando o Lyotard, que considerou que a modernidade abriu a crise do grande relato, né? Então, Nodari ele vai dizer que a crise atual, que emerge do antropoceno, é a crise do grande relator, né? Ou seja, não é o mundo que está em crise, é o homem, né? E a gente está em meio a uma crise do humano. E aí a dona Haraway, ela vai contra-argumentar essa história que ela fala que é essa história grande demais, que é essa história que nos conta como que a senha da humanidade ao longo da sua história tem feito a Terra definhar, propondo duas visões heróicas, né? Ou a salvação, né? O homem vai salvar o mundo, ou o apocalipse, né? O game over, né? Então ela fabula uma outra história, que ela fala que é uma história grande o suficiente, né? Em que o homem não está mais situado no centro, mas ele está entrelaçado entre os seres da Terra, humanos e não humanos. Então ela fabula esse espaço-tempo em que o pensamento é tentacular, em que é um espaço e tempo que é habitado por seres quitônicos, antigos, recentes, né, que ela fala que são seres cheios de tentáculos, antenas, patas, dedos, cabelos desgrenhados, né, esses seres quitônicos que não miram o céu, a salvação, né, que não são celestiais, mas que possuem poderes subterrâneos e se vingam contra a ordem natural. Os quitônicos, ela diz, né, isso são palavras dela, os quitônicos são monstros no melhor sentido, demonstram e performam o significado material das criaturas e processos da Terra. Fecha aspas. Então, no Cthulhuceno, esse grande relator, ele perde a primazia e o protagonismo. Ele já não é mais o personagem principal das histórias da Terra. E aí eu pergunto, quem é esse relator
menor? Qual é a posição que ele ocupa nas histórias da Terra? Qual seria a qualidade de quem testemunha o Cthulhuceno? Mas aí, antes de entrar nesse emaranhado, eu queria falar rapidamente de uma testemunha que há tempos relata as verdades do mundo, que é a testemunha modesta. Num outro livro, a dona Haraway, ela apresenta essa figura da testemunha modesta, que foi a figura fundamental dos relatos da ciência e dos estudos da ciência a partir do século XVII, com o advento da Revolução Científica. Então, essa testemunha modesta é aquela cujo pressuposto é dizer a verdade, né? Cujo testemunho é confiável e dá garantia às coisas importantes. A Haraway, ela dá bastante atenção, ela dá atenção especial a essa qualidade de auto-invisibilidade dessa testemunha, observando que tal modéstia, né, segundo a Haraway, é a forma moderna, europeia, masculina e científica de impor uma visão dos fenômenos observáveis. E aí ela vai propor queerizar a confiança, isso é palavras dela, né? Ela propõe queerizar a confiança elaborada e defendida por esse homem cívico-racional, a fim de tornar possível a emergência de um novo tipo de testemunha modesta. Fecha aspas. E aí ela utiliza uma metáfora muito interessante para produzir modelo de diferença, que é a metáfora da difração, né? Enquanto que as metáforas de reflexão, de reflexibilidade, né, são como a outra face da mesma moeda, a difração teria essa prerrogativa de multiplicar, de ampliar, de pôr em cena a diferença. E aí eu tomo de empréstimo essa proposta da Haraway, e aí eu enveredo a pensar a monstruosidade como esse obstáculo, essa interferência no humano, que faz com que, então, as ondas luminosas se espalhem e alarguem em seu entorno. E aí, já eu vou voltar a falar, eu vou falar sobre duas figuras para tentar articular esse tipo de testemunha monstruosa, que é o Cthulhu e o Vampiroteutis Infernalis, que são ambas figuras do abismo, que são seres que habitam as profundezas do oceano. Mas antes de saltar nesse abismo e encontrar essas figuras, eu queria destacar alguns traços que a gente pode observar nos monstros. Bom, os monstros, eles estão em toda parte há muito tempo, né? Os monstros teratológicos, os monstros artificiais, humanos, mitológicos, os monstros alienígenas, os monstros animais e dentre tantos outros. Etimologicamente, monstro vem do latim monstrum, que significa tanto um efeito de exibição, de mostrar, quanto uma advertência, uma anunciação. Então, a gente podia nos perguntar o que os monstros nos mostram e anunciam. E ainda, por que a gente criou os monstros? E o que eles têm a nos dizer? A minha aposta é que os monstros nos mostram como a gente percebe o mundo e anunciam o que a gente podia ser e não é, ainda. O corpo do monstro incorpora os nossos medos, desejos, as nossas fantasias, mas ele é uma ameaça de mudança, pois a gente não pode classificar definitivamente a sua existência. Os monstros embaralham as categorias, propõem hibridações, rompem hierarquias, binarismos, funcionam em sistema polifônico e resistem a qualquer integração. Ao perturbar as categorias, e por isso eles são perigosos e amedrontadores, ameaçam a certeza da nossa própria humanidade. Os monstros solicitam da gente que a gente duvide da nossa própria humanidade, ao mesmo tempo é a própria humanidade que inventa os monstros. A sua existência nos mostra que as normas e as leis são instituições falidas que configuram apenas uma visão parcial do mundo e que a nossa humanidade está sempre em decadência. Os monstros nos lançam na vertigem de nos tornarmos outro, abala a imagem estável de nós mesmos e ameaça a ordem com o caos. Ao mesmo tempo, eles nos mostram que existem fugas para a existência ferrolhada, que podemos reconfigurar o habitual e habitar um outro mundo possível. Esses traços da monstruosidade, em síntese, nos levam a pensar que os monstros são os nossos aliados. Ao colocar a humanidade nas cordas, inquirindo sobre o sistema e configuração do humano,
eles nos solicitam uma resposta à altura. Com eles, nas palavras do José Gil, com os monstros, testamos experimentalmente os limites da nossa própria humanidade. E aí o Gil pergunta, até que grau de deformação permanecemos ainda homens? Mas o que é um... fecha aspas, aí eu que pergunto. Mas o que é um homem? O que é humano e a humanidade? Talvez os monstros possam nos mostrar talvez os monstros possam nos mostrar o além do humano, mas não o inumano ou pós-humano, mas um humano capaz de estabelecer algum tipo de intimidade com estranhos, citando a Haraway. Eu creio que a gente precisa deixar de temer os monstros e associá-los ao mal, usar a monstruosidade como categoria pejorativa, que a gente precisa ouvir o que eles têm, o que eles nos testemunham, deixar que os seus relatos façam romper mundos e outros possíveis. E eu aponto aqui 2 obras protagonizadas por existências monstruosas. O Cthulhu, do Lovecraft, e o Vampiroteutis Infernalis, do William Flusser. Bom, o Cthulhu é uma deidade cósmica, no conto do Lovecraft, que está adormecida nas profundezas do oceano, e essa deidade ele chegou antes do primeiro homem, e quando acordar, ele trará o caos e o fim do mundo. E é esse o horror que o Lovecraft explora, né, com o seu mito. Ele coloca o humano em uma posição de insignificância. Falou alguma coisa, Luciana? Bom, acho que tá... Mais 5 minutos, tá? Ah, tá bem. Então, o Lovecraft, com esse mito do Cthulhu, ele coloca um homem numa posição de insignificância. De certo modo, o Lovecraft ele desloca o antropocentrismo para a figura do monstro, retirando do homem o protagonismo, né, da história da Terra. Quem está no centro da Terra, no fundo do oceano, no abismo da existência, é esse forasteiro, essa entidade cósmica, ou seja, o radicalmente outro. Mas a ambivalência desse mito que o Lovecraft ele cria reside, né, essa ambivalência reside no desejo de conhecer o outro, mas apresentá-lo como um monstro. Quer dizer, todo o movimento do conto é para conhecer o desconhecido, porém colocando um limite para o conhecimento, que é o próprio desconhecimento. Para ele, o Lovecraft, só é possível conhecer o mesmo, só é possível conhecer a nós mesmos. O desconhecido é uma ameaça, e, portanto, é preciso não alcançá-lo, né? A minha aposta é que o Flusser, na sua fabulação filosófica do Vampiroteutis Infernalis, ele dê a ver o potencial silenciado do Cthulhu. O Vampiroteutis Infernalis, que é a única ficção que o Flusser escreveu, ele constrói, a partir de uma espécie de um molusco, né, o Vampiroteutis Infernalis, né, a lula vampira, ele constrói uma fábula para olhar esse ser que é absolutamente outro e a nos convidar a dar um salto no abismo, no inferno do nosso desconhecimento, que em realidade é um salto para um outro mundo. Né? A gente vê que, ao contrário do Lovecraft, o Flusser ele nos lança para um encontro com um tipo de monstruosidade que é subversiva, que não nos amedronta, mas sim nos desafia a olhar mais fundo em nós mesmos. Né? Se a função do Cthulhu é nos assustar, nos aterrorizar, impondo limite ao que é possível conhecer, o Flusser, com o seu Vampiroteutis, faz uma crítica da nossa existência vertebrada do ponto de vista do molusco. Diante desse ser raro, né, essa lula, ela é encontrada em regiões abissais do Mar da China, né? Então, diante desse ser, a gente está diante de uma espécie de um espelho retorcido. E essa é a aposta e o convite que o Flusser faz em sua fábula. Nos reconhecermos nesse ser quase inexistente e absolutamente outro. Né? O conhecimento, portanto, se dá pela relação, por interação, mesmo que entre seres de mundos separados por abismo. Assim se dá a fábula do conhecimento atual, diz o Flusser, propondo o molusco
como um tipo de testemunha monstruosa de um mundo que não é o nosso, mas que a gente pode ter acesso, não pela objetividade científica, mas pela intersubjetividade, pela relação com o outro. A sondagem de Flusser, na sua fábula, é a procura de algo quase impensável, quase inexistente, quase impossível, que é habituar-se ao inabitual, se reconhecer em uma imagem que não reconhecemos, redescobrir o inabitual em nós. Se a gente inventou, né, a humanidade inventou a destruição, se a humanidade é sinônimo de exploração, expropriação dos recursos naturais, se somos os protagonistas e relatores de uma história heróica, uma história grande demais, que está em crise, se as testemunhas modestas dos relatos do conhecimento científico são um espelho neutro da realidade, em sua auto-invisibilidade, o desafio que se impõe agora a nós é praticarmos a habilidade de respostas e encarnarmos como os monstros nosso ser no mundo e olharmos a realidade sob a visão de um espelho retorcido, né, como sugere Haraway na sua metáfora visual, né, a difração. Refletir sobre a Terra, sobre a existência humana, não é mais é como mais do mesmo, já não basta, né? Nós deveríamos difratar as ondas luminosas para multiplicá-las, multiplicar possíveis, em um mundo arruinado, e aprender a criar com. E aí, para finalizar, eu cito a antropóloga Anna Tsing, num estudo sobre uma espécie de cogumelo, no qual prospera em paisagens arruinadas, em ambientes pobres, com poucos nutrientes, né? Anna Tsing, ela diz: pensar com cogumelos nos introduz em uma história da paisagem sem um final definido. Então, pensemos com os cogumelos e os monstros para continuar nossa história. Grande o suficiente. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Raquel. Que bela fala para reencantar, né? Vamos agora passar para a Ana. Ana Pedrosa, está com você. Vocês me escutam? Ah, que bom. Eu achei que ia dar problema porque meu microfone estava terrível, agora ia mesmo. Gente, estou muito feliz de estar aqui, boa tarde a todas, já é noite quase aqui na Bahia. Estou muito feliz, a primeira vez que eu estou nessa organização, né, nesse LETEX. Fiquei muito feliz, gostei muito desse nome, né? Não só letras expandidas, mas escritas para encantar o mundo, que Simas e Rufino são duas referências nas minhas pesquisas, então fiquei muito feliz com essa partilha. Dar parabéns aqui pela organização, pela composição das mesas e pela arte, né, do Gustavo Caboclo, que está assim, maravilhoso, é um encantamento, dá vontade de setar mesmo nesses agrupamentos mesmo. Cumprimentar a minha amiga Mércia Amorim, que está na organização, que eu amo de paixão. E pedir, antes de tudo, licença à dona de mim, ao dono do dia, ao dono das palavras, para eu começar a tentar trazer alguma coisa para a gente. Eu sou artista visual, sou poeta, sou formada em artes plásticas pela Universidade do Estado de Minas Gerais, então eu parto das práticas para chegar na pesquisa, e aí venho depois para a Bahia, fiz o mestrado em estudo de linguagens, onde conheci Mércia, estudamos juntas, e agora estou doutoranda em literatura e cultura pelo LitCult da UFBA, e aí é importante dizer que eu sou bolsista da Milton Santos de Criação, Inovação e Pesquisa, da Pró-Reitoria, e também sobre o nosso grupo de pesquisa chamado Corpus Dissidente, Epistemes Decoloniais, que é coordenado pela Lívia Natália, que é uma poeta, uma pesquisadora maravilhosa e minha orientadora. Bom, dito isso, eu costumo dizer que a minha pesquisa está sustentada por um tronco composto por 3 pilares. O primeiro, estudo de linguagem, saúde mental antimanicomial
e epistemes decoloniais, sobretudo epistemes de terreiro. Então, é para vocês entenderem de onde eu estou falando para trazer o que eu vou trazer. Bom, a minha teoria crítica, ela se desenvolve pelo entendimento do projeto ideológico manicômio e a estigmatização da loucura social como um reordenamento sistêmico da instituição escravidão e de toda exploração, exclusão e racismo advindo dela, sendo o manicômio, então, um mantenedor de hierarquia social, racial e também lucrativa, sustentado pela eugenia e pelo genocídio como pilares e, portanto, sendo continuidade da colonialidade. Então, nesse momento, agora no doutorado, eu estou pensando, a partir desse pressuposto de entendimento, em outras formas e outro sistema de interpretação e de imaginação forjado por epistemes de terreiro, pelo que nós estamos entendendo como epistemes de terreiro, para entender, ou para ler, ou para auxiliar no trato com o sofrimento mental e a experiência da loucura, no Brasil. Num Brasil que tem uma história da loucura diferenciada do que nós conhecemos historicamente com Foucault, porque aqui nós passamos por um processo de colonialidade. Então, a história da loucura é somada e repotencializada com essa experiência social. E essa análise, ela está sendo tecida à luz das poéticas de duas mulheres encantadoras, chamadas Estela do Patrocínio e Dona Zoe. Essas duas mulheres são duas mulheres negras, poetas, que são atravessadas pela situação de sofrimento mental. Estela do Patrocínio foi vítima do sistema manicomial e passou mais de 25 anos da sua vida até a sua morte dentro de um hospital colônia, inclusive aí no Rio de Janeiro, né? E Dona Zoe é uma mulher que ela vive hoje, está vivíssima, aqui no Recôncavo Baiano, e tem a oportunidade de fazer o agenciamento da sua vida em liberdade, numa situação de acompanhamento e cuidado antimanicomial. Bom, esse é o doutorado. Junto com o doutorado, eu estou numa empreitada de uma iniciativa chamada Dissonante, Experiências e Transversalidades em Artes Integradas e Saúde Mental Antimanicomial, que é, na verdade, um desdobramento da minha pesquisa de mestrado e tem o mote de criar uns espaços de compartilhamento de experiências em mediação em arte e saúde mental antimanicomial. Ou seja, de produzir material escrito sobre essas experiências, defendendo que há nessas experiências um saber específico que parte de um campo das mediações artísticas junto à saúde mental antimanicomial. E também sustentando esse lugar como um local de enunciação, de quem media e de quem cria junto com esses convivas, com esses artistas convivas, negados por uma vida inteira, historicamente, de dizer que o que fazem é arte ou linguagem. Então, o Dissonante, que é essa iniciativa, nós já lançamos um Manifesto por uma Arte Antimanicomial, é o nome, está disponível no Instagram, se vocês tiverem interesse, e muito brevemente a gente vai lançar a primeira edição da revista multimídia Dissonante. Bom, então está no bojo dessa minha empreitada, nesse momento, uma movência de tentar falar sobre a produção, sobre a criação, sobre a produção de linguagem de alguns desses artistas que até então só foram abordados enquanto estudo de caso da clínica das psis. Então, eu quero falar sobre essas pessoas a partir do que elas criam e como elas gerenciam a vida dela e, ao mesmo tempo, como elas fazem o campo das linguagens e da arte ter de se ampliar para cabê-las, né?
Então, é um pouco do que eu trato na minha dissertação, poesia, nossa estrutura, árvore, luta e arte e vida. E, recentemente, no artigo que eu trago sobre especificamente a poesia de Naidna de Souza, lançado pela USP, o Sérgio é da USP, não sei se conhece, mas pela revista Opiniões, que chama Naidna de Souza, a palavra desalinha, atravessa a margem e brinca sobre a encruzilhada. Então, nesse momento, eu tive a felicidade, junto com meu companheiro, parceiro de trabalho, Talbert Igor, cineasta que está aqui, inclusive, de desenvolver um trabalho sobre uma dessas narrativas que eu queria trazer à tona e memorizar, que é a memória de Davi Nascimento, sobre o que eu estou falando hoje. Né? Então, nós montamos esse vídeo arte através do nosso selo, Candeia. O Davi eu conheci na Política Pública Municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, num dispositivo dentro dessa política pública de atenção psicossocial, chamado Centro de Convivência. Eu acho que no Rio tem bastante centro de convivência, inclusive. É um pouco diferente, mas é o mesmo papo, né? A mesma filosofia antimanicomial e mesma ética. Bom, eu conheci Davi lá, no Centro de Convivência Arcebispo do Rosário, quando fui mediadora num ateliê, oficina, que a gente deu o nome de Leia, Laboratório de Experiências Intensas em Arte. Davi foi um desses artistas convivas que eu tive a felicidade de conhecer, e depois de 2 anos de trabalho, eu fui curadora de uma exposição da qual o Davi participou. A exposição chamava-se Pássaros que vivem avoando sem nunca mais parar, que aconteceu na Galeria Mama Cadela, em Belo Horizonte também. E aí, recentemente, eu tive a oportunidade de pensar no trabalho de Davi, dentro dessa empreitada que envolve mestrado, doutorado, dissonante e tudo mais. E eu tive a oportunidade de pensar no trabalho de Davi a partir de uma compreensão de operador teórico conceitual da professora Lúcia Castelo Branco, que esse operador chama-se ponto de letra, 5 minutos, tá bem, já estou acabando. E aí eu vou passar, então, esse vídeo arte produzido por mim e por Talbert, e antes eu só queria dizer que é muito importante para a gente que o trabalho dessas pessoas seja considerado dentro de espaços de arte e de linguagem. Então, porque são pessoas que foram privadas de ter esse reconhecimento do que fazem enquanto arte e quanto linguagem, e, ao mesmo tempo que também amplia o campo do qual a gente está falando. Então, eu fico muito feliz que esse congresso, né, não sei se posso chamar assim, o LETEX, tenha recebido a narrativa de Davi nesse enredo de reencantar o mundo, que é o lugar que eu reconheço a poética dele. Eu vou tentar aqui, então, que é 3 minutinhos, vai dar super certo. Agora, vamos ver se aqui vai dar certo. Chegou para vocês? Minha tela? Tá abrindo. Abrindo? Tá chegando. Tá pretinho, tá preta. Mas já tá aí, então, né? Já tá. Talvez se tu der o play, eu acho que já vai. Então, deixa eu só aumentar o volume. Pronto. Foi? Foi. É sem som. Sem som. Tá sem som. Tá sem som? Ah, não acredito. Tá sem som. Se eu mandar o link, vocês conseguem reproduzir com som para mim? Ana, talvez você está sem som porque você está com fone, eu não sei se o isso teu tem a fone. ver. Talvez se você meu tirar fone. o fone, desplugar o fone, talvez a gente consiga ouvir. Mas tem a opção no compartilhamento também. Quando você for compartilhar, você pode selecionar para compartilhar o som também junto. Ah, sim. Tem Então, peraí, que eu acho que eu não vou... sei exatamente como é.
Tá, Aqui tem. eu acho que eu vi aqui. Deve ser share sound, né? Vamos ver se vai agora. Espera aí. Me deu algum já aí. Alvorada incerta. Aí, foi. Foi. A semente de escrita, atravessada por tudo que passa pelo corpo e esbarra, enquanto ele pronuncia, palavra por palavra, pelos cotovelos, joelhos, pés, todas as arestas, Davi. Inconstante ponto de letra, presença equilibrista sobre o fio, estado de vida que diz que a palavra cai porque é insuficiente. Davi, letra que esbarra, avoa, trupica, ponto de letra como condição de andar, essa coisa que vacila porque desconhece o contorno duro, dança desorganizada que movimenta para mostrar desarme, jogo de Angola, que salta na garganta e embaralha, provoca um estado de movimento, de texto, desenho, marca, cicatriz, nome de pessoa, de gente, de coisa, de bicho, de língua, de cultura, de invenção, de quem existe, de quem não existe para você, Ana, Karen, Diego. Quero meu vale, quero meu valer, dar nome para dar forma, desenhar o nome para fazer existir, valer, para fazer valer, ficar vivo, mais um dia. Nesse tempo, espaço abstrato, incerto, que confunde o que eu toco, o que eu não toco. Preciso que a canetinha funcione, Ana. Sem tinta não dá. Sem tinta não nomeio, não desenho. Sem matéria não escrevo, não me inscrevo. Não organizo essas letras, que insistem em flutuar pelo meu corpo, o dia todo, pela alvorada. Eu, existindo em estado de texto, um corpo errante, contraditório e por isso político, no mundo, no duro mundo. Eu, que embaralho identidades e pertenças, porque sei de Israel, do Nordeste, da Bahia, de Minas, tudo existe em mim, punhal, Lampião, Rei Salomé, coexistem e flutuam. Palavras que se desintegram e juntam, como quero, invento um dialeto que não explico, não preciso, não é preciso. A letra dança, como a vida, que deforma, forma, semente. Forma de semente, Davi, das mesmas letras que a vida. Foi. Vou abrir aqui para aplaudir. Obrigada. Que lindo, Ana. Esse texto, ele é teu? Ou ele é dele? É meu, é meu. Teu, né? Lindo. Bom, gente, super obrigada, mesa linda, perguntas abertas. Preferi até que alguém começasse, porque senão vou desandar a falar. Enfim, não quero monopólio da palavra. Alguém quer começar com as perguntas? 3, 2, 1, lá vou eu. Bom, então vou começar por ordem. Que coisa mais tocante esse vídeo da Ana. Deixa eu respirar um pouco aqui para a gente começar. Sérgio, você estava falando do seu personagem e me veio muito pensando no agora, né, a questão da milícia, né, que assim, muitas pessoas que vivem em área de... Eu conheci uma pessoa que vive em área de milícia no Rio de Janeiro e ela adora, ela acha super seguro e ela me contou com um certo orgulho até que um bandido foi roubar o relógio de alguém lá, os milicianos mataram, que nenhum crime acontece lá, porque os milicianos que tomam conta. Então, assim, essa coisa desse bandido que é bom, esse bandido que
que a gente vai gostando ou que a gente vai se acostumando a esse horror. Enfim, queria que tu falasse um pouquinho sobre esse bandido. Bom, acho que não tem nada mais estado de natureza do que milícia, né? Com certeza, assim, é um estado paralelo onde o Estado não chega e, bom, se torna o seu próprio Leviatã. Eu não tenho profundo conhecimento de como funciona a estrutura da milícia, então eu prefiro não entrar em muitos detalhes, mas acho que, assim, em resumo, é isso. Acho que a milícia produz, né, de fato, acho que o que a gente tem, na verdade, é a mídia explora muito essa estética da violência, seja lá sobre qual for. Então, quando surge um estado paralelo, quando surge um estado de natureza em paralelo, né, se torna altamente vendável, então comercializável. Então, acho que vai um pouco por aí. É isso. Alguém mais quer colocar para o Sérgio? Quem participou da mesa também pode fazer pergunta, viu? Raquel, que fala mais encantada e que proposta mais tentadora ao mesmo tempo que assustadora, essa de nós nos aproximarmos dos monstros, né? Dos nossos próprios monstros. E é engraçado porque ontem a gente estava falando numa mesa sobre as categorizações, né? Assim, não tem a ver, mas eu vou fazer o link das siglas. Era, na verdade, ele se apresentava como uma bicha preta soropositiva, acho que foi anteontem a mesa dele. E ele falava, a gente falava das siglas LGBTQIANP+, né? E, assim, essas siglas, eu percebo que, às vezes, as pessoas elas têm um certo deboche. Aquelas letrinhas, porque essas letrinhas, elas não deixam de ser monstros, né? Assim, quem está essa visão falocêntrica, né, que rege o nosso mundo, essas letrinhas assustam, então as pessoas repelem, né? E essa sua proposta, aí entra Freud no estranho familiar, que vai falar disso, né? A gente repele o que está dentro da gente, a gente só consegue ter medo do que a gente já sabe, de alguma forma, né? E aí eu queria ouvir um pouco mais desses monstros, dessa forma de chegar neles, enfim, como é que a literatura que você trouxe nos traz esses monstros. Fiquei encantada com eles. Eu nessa comunicação, né, eu trabalhei com esses dois monstros da literatura, mas assim, o que eu estou pensando em trabalhar na minha dissertação enfim, eu tenho um tema que é o testemunho, e aí eu estou enveredando a pensar esses outros testemunhos, quer dizer, os testemunhos daqueles e daquelas que não são, enfim, não são ouvidos, ou cujo testemunho não é válido, né? Então, eu trago essa figura do testemunha modesta, né? Dos relatos científicos, né? Que é esse homem ocidental, hétero, cis e tal e tal. Quer dizer, essa palavra que tem valor e que tem credibilidade, né? Então, pensando a monstruosidade, então, os monstros como esses seres abjetos ou esses seres que são apartados dessa categoria do humano, né? É evidente que eu trouxe personagens da literatura, né? O Lovecraft, enfim, que é um misógino, né? A gente sabe, quem conhece o Lovecraft sabe que ele é um misógino. E o personagem do Flusser, né, que na verdade é uma lula, né, um ser aquático. Mas eu acho que essa monstruosidade ela tá aqui muito próxima da gente, né? Todos nós, em alguma medida, né, a gente se desloca, né, de algum tipo de padrão. Eu acho que é esse paradoxo, né? Que a gente tenta se construir enquanto humano, enquanto os monstros, eles perturbam essa ideia da humanidade, né? Então, todo sujeito, qualquer sujeito, né? As pessoas LGBTQIA+,
né, as pessoas, né, do trabalho da Ana, que eu acho que, poxa, muito lindo, assim, muito incrível, né? As pessoas, todos, né, e todas que têm algum tipo de desvio da norma e do padrão, bota em risco essa própria normatividade e os padrões, né? Então, a monstruosidade, ela não consegue ser categorizada, porque as categorias né, das normativas não dá conta daquilo que foge da própria norma, né? E isso é o assustador e é o terror, né? Então, eu estou achando interessante pensar a testemunha, que eu estou chamando de testemunha monstruosa, que dá conta de outros relatos, mais nesse sentido, né? De abrir perspectivas, né? De sujeitos e indivíduos e enfim, e personagens, e bichos, e plantas, e tudo, né? Legal. Que foge né, da normatividade, né, de certo, né, resumindo. Eu vou passar a palavra para o Clélio, mas antes eu fiquei pensando que você estava falando que eu acho que todo mundo é um pouco monstro de alguém, e a gente também se assusta com o monstro que o outro é, né? E aí, certamente alguém olha para a gente e se assusta com alguma coisa. Mas, enfim, Clélio, depois a Juliana Campos vai fazer uma pergunta também. Oi, Raquel, tudo bem? Ai, Clélio, tudo. Então, tá bom. Seguinte, saudade. Estamos com saudades, já, até do virtual já estamos com saudades. Imagina do presencial, né? Poxa. Não, eu estava, por coincidência, eu esses dias estava lendo o livro Monstros, do José Gil. Ó, acabou de chegar aqui na minha casa. Olha só, então. E tem na verdade, tem duas frases dele ali que tem me incomodado bastante, assim, incomodado no bom sentido, né? Me feito pensar, me feito refletir sobre essa questão dos monstros, até porque acho que aqui, não sei se todo mundo aqui estava na mesa do que o José Godoy falou, a gente pode fazer até um link lá com como os europeus, quando viam os índios, os viam como monstros, né? Quando chegavam aqui pela primeira vez, eram monstros. Essa tentativa de transformar o desconhecido em monstro, né? E o José Gil tem duas frases que ele fala ali, uma delas é assim: o monstro é sempre um excesso de presença. E a outra é os humanos... Espera aí. Os humanos precisam de monstros para se tornar... Os homens precisam de monstros para se tornarem humanos. Eu queria saber se isso se enquadra de algum jeito no que você falou. Para mim, sim, para mim tem tudo a ver. Eu queria que você pudesse dar uma palhinha para a gente aí. Não, total. Tá na minha mira esse livro do José Gil. Né? Eu li só um capítulo desse livro, mas não, de fato, todo esse processo de colonização, né, e ele está embasado, todo o processo de racialização, né, ele está embasado nessa premissa, né, de colocar o outro, né, de destituir a humanidade do outro, né? Então, os negros eles foram escravizados porque não eram humanos, né? De certa forma, a monstruosidade ela dá conta desses sujeitos que não são o igual, né? É o outro radical, é a diferença radical, né? É o outro que que pode apontar né, a falha no sistema, né? Digamos assim, porque é aquele que desenquadra, né? Mas eu acho que é isso, acho que é por esse caminho, sim. Obrigado, Raquel. Vou passar a palavra aqui para a Juliana, mas vou ler só um comentário da professora Helena. Ai, gente, eu sou nascida em 80, eu assisti Carrossel, e tinha a professora Helena, e eu tô assim, emocionada. Aqui, ó, vou ler o que ela falou. Nietzsche sobre os monstros. Abre aspas. Não gostaríamos de ser privados da medonha poesia dessa vizinhança, pois esses monstros sobrevêm muitas vezes quando a existência na teia de aranha das causas finais se tornou demasiado enfadonha e demasiado pusilânime. Fecha aspas.
ainda sobre o seu trabalho, Raquel. E aí eu passo a palavra. Meus Cirilos! Se eu fosse Lourenço, é Maria Joaquina hoje, que eu estou com os cabelos alisados. Obrigada, professora. Juliana, professora, a senhora quer falar? Você quer falar? Tá bom assim. Não, era realmente só um parêntese. Estou gostando muito de ouvir aqui. Muito Tá bem certo. da mesa. Só me lembrei dessa passagem. Claro, José Gil, a gente, enfim, tá, né, tá ótimo isso aqui, muito bom. Bom, já que eu abri, eu vou só falar uma coisinha. A Raquel falou, então, da misoginia do Lovecraft, né, que é conhecida, é muito bacana o caminho que ela está construindo aí, e aí pensar também como a própria Donna Haraway trata essa misoginia, né, como que ela faz operações etimológicas para falar Cthulhuceno, ela troca a letra, né, para não confundir com o Cthulhu do Lovecraft, mas só um parênteses, só bobagem. Tá ótimo isso aqui. Obrigada, professora. Vai, Juliana. Oi, gente, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar pelas falas, né, foram maravilhosas. E é uma pergunta bibliográfica que eu quero fazer para a Raquel. Primeiro, dizer que eu achei muito interessante suas perguntas, né, que são perguntas que questionam naturalizações, e foram muito boas. E eu queria perguntar, que eu não peguei, né, na fala, onde que a Haraway fala sobre a testemunha modesta e qual o texto do Nodari que você cita? Tá, a Donna Haraway fala, tem um livro dela que não está traduzido, eu vou achar aqui a referência do livro e te passo. Tem uma tradução em espanhol e não está traduzido para o português. E o texto do Nodari é no texto... peraí que eu vou achar aqui a referência. Eu teria para colocar no chat para a gente, Raquel? Enquanto tu vai procurando. Pode ser? Sim, vou procurar e coloco. Raquel, não é o literatura como antropologia antropologia especulativa? Isso. Fala de novo, João, que eu te cortei. Literatura como antropologia especulativa. Exatamente. Olha, a professora Helena vai colocar também, ó. Ótimo. Então, agora eu vou falar com Ana. Ana, que coisa mais linda, que fala mais sensível. Nós tivemos uma mesa sobre a Estela do Patrocínio, uma pessoa trouxe a Estela... Você estava nessa mesa? Foi a Tatiana Henrique? Eu acho que foi ela. Foi, Camila? Foi, né? Eu acho que foi ela. Ela trouxe a pesquisa dela. Eu não estava, mas eu conheço ela. A pesquisa dela é sobre, né, a Estela do Patrocínio. E aí eu fiquei com uma frase, a minha cabeça colocou aqui, peraí, minhas anotações, que a literatura precisa se ampliar para caber pessoas como Estela do Patrocínio. Pensei em Carolina Maria de Jesus também, né, que precisa... Assim, para caber essas pessoas, é quase como se essas pessoas tivessem que bater com o pé na porta. Talvez, assim, o mundo é fechado para elas, né? Muito fechado para elas. E aí também a sua fala, você falando dos manicômios, nesse processo de quase que reafirmação e fortalecimento dessa hierarquia toda que a gente vive, né? Teve uma fala de um rapaz ontem também, eu esqueço o nome das pessoas, mas eu sei do que eles falaram. Dos adolescentes que estão em lugares de ressocialização. Ele faz o trabalho através das cartas desses garotos, e que eles não podem nem escrever o que estão passando lá, porque é tudo codificado, né? E aí ele falou que é uma pesquisa muito doída, a pesquisa que ele faz. Eu queria que você falasse da sua também, assim, como é pesquisar tudo isso. Você me escuta? É muita coisa, né? É porque, assim, bom, primeiro esse comentário da ampliação do campo, alguém pôs, Clélio pôs aqui, Samira. Sim. Inclusive tem na UFBA uma pesquisadora de Samira, que é a Cris... Qual é o sobrenome dela, o Taubert? Qual é o sobrenome da Cris? Que está agora não vou lembrar, Cris Fernandes,
Agora Vou não só lembro. pegar o meu carregador, tá aqui do lado, pode falar, tô te ouvindo. Mas pesquisa a Stamira. Bom, essa ampliação do campo, eu acredito que é assim, se um campo, tenho conversado isso até essa semana com os meus alunos do tirocínio da graduação, aqui na UFBA, mas se um campo ele é pensado para atender ou poder ou conseguir analisar um tipo de narrativa, quando outras narrativas chutam a porta desse campo e falam, nós vamos entrar, porque nós também somos literatura, nós também somos letra, nós também somos linguagem, esse campo não dá conta. Então, esse campo precisa começar a criar novos instrumentais, outros instrumentais e outros operadores teóricos, conceituais que deem conta, e outras metodologias, inclusive, para pensar nessas outras narrativas. Agora, esse campo ele está estruturalmente viciado num tronco epistêmico que também não dá muita conta de dar grandes saltos. Então, ele precisa se deslocar, e se ele não sabe fazer esse deslocamento, ele escutar quem sabe. Né? Então, assim, eu acredito nisso. E aí, Conceição Evaristo, por exemplo, quando ela desenvolve o operador teórico escrevivência, ela desenvolve para que esse operador dê conta da literatura que ela produz e que os seus pares produzem. Lívia Natália desenvolve aqui na UFBA literatura dochada para dar conta também dessas narrativas que o campo formal heteronormativo não dá conta. Não dá conta. Ontem a gente teve uma exposição aqui da Clara Cavour falando sobre a pretofagia, né, que também é um disparador teórico, digamos assim, para poder dar conta do que o cânone não dá conta, né? E aí eu gostei muito, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi a programação, né, e as narrativas que vieram para essa programação, e essa ideia do Simas, que eu acho que é exatamente um operador contemporâneo nosso, né, de reencantamento do mundo, e que cabe tanta narrativa, né, ele é pluriverso, ele é polifônico. Agora, só para não me delongar muito sobre o que você perguntou da dor disso, Luciana, eu venho de uma trajetória muito longa com a saúde mental, muito longa, de infância, porque minha mãe já era do movimento antimanicomial. Então, essas pessoas que fazem parte dessa narrativa, elas fizeram parte da minha criação, elas fizeram parte da minha construção de mundo, da minha construção de imaginário, do meu letramento, inclusive. Então, essas pessoas não têm uma distância, sabe? Assim, eu não me coloco, eu não tenho muito distanciamento, assim, nunca tive durante a minha vida, minha trajetória de vida. Então, para mim, é uma dor que sempre me acompanhou, entende? Mas que também sempre foi transformada de alguma forma em luta e em arte, né? Você não se coloca como normal e eles loucos. É uma coisa. Você se entende como seres humanos? É mais ou menos isso? Não, a gente não exclui, né? É impossível que a gente exclua o sofrimento mental e uma situação de sofrimento mental, uma situação psíquica. E é impossível que a gente exclua a experiência da loucura, né? Agora é a gente entender que isso também faz parte da complexidade humana, né? Totalmente. E de cada um de nós, em maior ou menor grau, a gente passa, né? Estamos aí. Gente, alguém mais... Que mesa rica. Ave Maria, ainda bem que eu estou mediando essa mesa, porque aí eu falo. Pergunta. Luciana, posso fazer uma pergunta, Ana? Claro! Oi, gente, boa tarde. Marcela. Cheguei sem cumprimentar, desculpa. Ana, eu tenho... É mesmo uma curiosidade, você... Na sua apresentação, você citou um projeto que você está trabalhando paralelo à tese. Tem como você expor um pouquinho mais, assim, em curto tempo, como é que esse projeto está funcionando e como é que isso te afeta enquanto pesquisadora? Como é que você consegue trazer isso para a tua escrita? Pode ser?
Uai, ele, na verdade, ele nasceu assim de uma lacuna durante o mestrado mesmo, porque eu cheguei no mestrado para falar do centro de uma experiência de poesia chamada Poesia Nossa Estrutura, no Centro de Convivência, numa política antimanicomial em Belo Horizonte, que é modelo, né, substitutivo aos manicômios. E aí, quando eu cheguei no mestrado, eu só tinha uma construção teórica vindo da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, das psis antimanicomiais. Tinha muita coisa, mas, por exemplo, eu pegava cadernos de arte e saúde mental e só tinha a perspectiva da psi para pensar arte e saúde mental. E aí eu falo, ora, então a gente está desde o final de 80 produzindo um monte de experiências em arte, em mediação em arte e saúde mental, e por que isso não está sendo dito a partir do lugar da linguagem, da experiência de arte? Por quê? Da mediação. Por que essas pessoas elas só aparecem nesses textos enquanto prontuário, enquanto caso psíquico? E não aparece o Davi, o que o Davi fez, o que o Davi produziu, né? Então, assim, eu preciso que vire um mito, Estela do Patrocínio e Arcebispo do Rosário, quantas milhões de pessoas estão numa situação dessa? Então, apareceu como essa lacuna que eu precisava dar conta e que não era a pesquisa muito bem que ia dar conta, assim. Era uma coisa bem prática, assim, de conseguir reunir essas pessoas e vamos falar. E aí, o que eu estou tentando, a gente lançou esse primeiro manifesto para ver se consegue chamar as pessoas, sabe, Marcelo? E aí, assim, manifesto por uma arte antimanicomial. E aí, no final do manifesto, tem uma chamada, assim, venham, aglutine e vamos conversar sobre isso. E aí, por exemplo, a Raquel falando hoje, eu acredito que seja uma narrativa, a pesquisa dela, que também tangencie, por isso dissonante a experiências e transversalidades em arte e saúde mental. Então, eu acho que tangencia. E aí, o que eu estou tentando fazer é reunir algumas narrativas que eu vou conhecendo no decorrer da minha vida, das minhas experiências de mediação e de pesquisa. E agora a gente está fechando essa primeira edição, mas já estou com assim, um monte de gente na minha cabeça para tentar fazer essa segunda edição. E, assim, não é só com pesquisador, né? Assim, da primeira edição participa Nadine Souza, que é uma poeta conviva, Valtinho Folha Seca, Frederico Aimar, todos três com poesias, são todos convivas, então são todos o que se diz usuário da rede de atenção psicossocial. Então, eu estou tentando caminhar com as duas coisas. Minhas pernas são curtas, mas eu preciso. Preciso fazer isso. Obrigada. Talbert, você quer falar alguma coisa, Talbert? Você foi citado aqui. Quer acrescentar? Não, muito obrigado. Boa noite a todo mundo. Só agradecer mesmo pela oportunidade, né, de assistir tantas coisas interessantes e trabalhos bonitos. Muito obrigado. Era só isso. Obrigada, Talbert. Gente, o Talbert colocou um monte de referências aqui, do dissonante, do projeto, certo? A professora Helena colocou o livro da Dona Harry, o The Harry Reader, tá aqui, da Dona Harry. Então, quem quiser baixar, baixa agora, porque a gente, infelizmente, vai precisar encerrar, mas a gente se encontra... Luciana, antes de acabar, eu só queria falar uma coisinha para a Ana. Ana, eu me lembrei de um trabalho em teatro de uma companhia que se chama Wens, um grupo, você conhece? Então, é maravilhoso o trabalho, eu acompanhei. Professor assim, Peter Pauper. É incrível o trabalho deles, assim, eu tive o prazer, assim, a sorte de acompanhar, sei lá, muitos anos atrás eles. E é um trabalho muito maravilhoso, assim. E aí, ouvindo você falar dessa dificuldade, né, de abrir os campos, né, e eles fazem isso, né, de uma forma muito linda. Inclusive, eu assisti, acompanhei o trabalho deles quando o Renato Cohen, que é um artista cênico, enfim, falecido, ele dirigia.
E aí foi muito, só assim, uma parte, gente. Eu sei que tá Raquel, mas pode falar. É porque, assim, quando eu fui assistir um ensaio deles, e eu conhecia o Renato Cohen, eu já tinha lido o livro deles e tal, só que eu não conhecia ele, assim, pessoalmente, eu não sabia como ele era. E aí eu fui assistir um ensaio deles lá em São Paulo, no Teatro Oficina, e aí eu cheguei lá e aí eu fiquei assim, vou conhecer o Renato Cohen. E aí todas aquelas pessoas, e quem é o Renato Cohen? Quem é o Renato Cohen? E eu não conseguia saber quem é o Renato Cohen. Mas, assim, todas as pessoas que achavam que era ele, não era. E aí uma pessoa que fazia parte do espetáculo, né? E que eu achei que era um usuário, né, de saúde mental, era o Renato Cohen. E isso era muito legal, assim, no trabalho deles, porque se misturavam os artistas, né, digamos assim, com as pessoas que, né, os terapeutas e os usuários, era tudo muito misturado. Então, tinha uma terapeuta que ela era muito doida. Você olhava ela assim, tipo, não tinha separação, né? Era muito maravilhoso. Enfim, só essa parte, assim, mas você conhece, que bom, é muito legal. Parabéns pelo trabalho, muito lindo. Obrigada, Raquel. Eu fiquei muito interessada, querendo o seu e-mail também. Vou botar aqui. No chat. Vou botar aqui no chat. Obrigada. Então, gente, façam as considerações finais. Sérgio quer começar? Cada um dos três. Foi só agradecer a participação, foi bem legal, sempre bom retornar ao LeTeX. Obrigado por organizarem mais uma edição, pessoal. Bom te ver. Tu deu um nó na minha cabeça, que eu falei, gente, o Sérgio USP, vale-me Nossa Senhora, mas agora eu já entendi. Acabou misturado, né? Raquel? Eu só queria agradecer, muito bom, parabenizar todas e todos que organizaram esse seminário na Resistência, dessa forma doida, esses quadradinhos, mas é muito bom. Mesmo assim, tá junto, assim, cada um na sua casa, mas tá junto aqui. Obrigada, parabéns. Na nossa terra plana, aqui. O nosso Black Mirror. Valeu, Ana, obrigada. você, suas palavras finais? Gente, eu fico muito feliz, muito agradecida mesmo, assim, eu estava muito animada, empolgada. Aquela arte me chamou demais para esse evento. Bom. E foi um prazer, assim, conversar com vocês. Isso realmente reencanta a vida da gente, né? Porque esses encontros, essas trocas, porque realmente está muito difícil segurar isso tudo. Então, obrigada. Obrigada a vocês, gente. Um beijo. Obrigada, Clélio, pela sua falta de fôlego aí com o vídeo. Fiquei muito feliz. Gente, então é isso. Estamos encerrando por hoje o nosso penúltimo dia de LeTeX. Amanhã, lembrando que na nossa mesa final teremos Tereza Cristina e Luiz Antônio Simas. Demais. E amanhã começa um pouquinho mais tarde também. Começa às 3. Amanhã começa às 3. Isso. Pois então, pronto. Beijo, a gente se encontra no Baixo Gávea. Obrigada, gente. Uma cerveja. Obrigada, professora Helena, que ficou hoje. Não provoca, Lu. Com a gente o dia todo. Não provoca a nossa memória afetiva, Lu. É verdade, é difícil. E eu que nunca tomei cerveja no Baixo Gávea com nenhum de vocês. Mas que loucura, hein? Nem ano nós, né? Ano que vem vai rolar, gente. Ano que vem. Gente, vamos marcar já. Ano que vem o evento vai ser no Baixo Gávea. As mesas ali mesmo, já está tudo certo, é só chegar. A Provo e a coordenação vai patrocinar, hein? Tá gravando, hein? Gravando, hein? Gravando.